Quando a delegada abriu o caixão, esperava encontrar o corpo da mulher desaparecida em 2019, mas o que viu congelou o sangue nas veias. O corpo não era de uma mulher. Era de um homem com a pele costurada para parecer feminina, e gravado a fogo no peito dele, um símbolo. Uma serpente com asas e olhos em chamas. No fundo do caixão, uma carta escrita em vermelho. Ela ainda respira. A ampulheta não virou. O sol mal havia nascido naquela segunda-feira quando Letícia recebeu a ligação. Era a delegada Mônica Silva. Voz seca. Direta. Achamos um caixão, enterrado numa propriedade da família de Henrique. Só que o que tem dentro não bate com o que esperávamos. Letícia, que havia jurado a si mesma dar um tempo daquilo tudo, sentiu o estômago afundar. Tem ligação com o círculo? Tem tudo. E tem algo mais. Meia hora depois, Letícia chegou ao local. Uma clareira isolada, cercada por eucaliptos altos e uma cerca de arame abandonada. No chão, marcas recentes de escavação. Os peritos haviam localizado a estrutura de cimento enterrada a mais de 3 metros de profundidade, coberta por pedras. No centro, o caixão. Mônica já estava lá, de luvas. O clima era pesado, espesso, como se o ar tivesse memória. Quando a tampa foi aberta, ninguém falou nada por alguns segundos. O corpo lá dentro não era de Lívia, como se temia. Mas também não era qualquer um. Era um homem. Jovem, de pele pálida, com fios de cabelo colados com cola em uma peruca rudimentar. A face havia sido maquiada, as unhas pintadas. O vestido branco usado no corpo era exatamente o mesmo modelo do vestido de noiva de Lívia. Mas o mais perturbador era o peito, gravado a ferro, o símbolo da serpente alada, e os olhos, costurados com linha vermelha. No fundo do caixão, um envelope plastificado. Letícia abriu com luvas. Dentro, um papel grosso, escrito com algo que parecia sangue seco. O círculo falha apenas quando o tempo é quebrado. A ampulheta não foi virada. Ela ainda respira. A substituta ainda será escolhida. Letícia não entendeu de imediato. Mas a delegada fez questão de dizer: "Isso aqui é um aviso. Eles estão dizendo que a Lívia não serviu. E agora vão buscar outra." Letícia engoliu seco. Ou pior, que ela escapou do ritual, mas não da profecia. Do outro lado da cidade, Lívia se recuperava em silêncio. Desde que saíra da clínica, tinha se mantido reclusa. A casa dos pais era agora um bunker improvisado, com câmeras, travas e portas reforçadas. Mas a mente dela não tinha chave que bastasse. Dormia mal, comia pouco e repetia frases para si mesma como um mantra. Eles não vão me levar, eles não vão me silenciar. Eu sou real. Letícia chegou no fim da tarde. Sentaram-se juntas na sala. Não havia TV ligada, nem celular à vista. Apenas as duas, num silêncio que dizia mais que qualquer palavra. Eles encontraram um corpo. Letícia começou. Lívia não reagiu. Estava vestido como você, com seu vestido. Tinha o símbolo marcado no peito. Lívia piscou devagar. Eles erraram, murmurou. Como assim? Eu não era a única. Havia outras. Quando me levaram, me fizeram ver. Letícia ficou imóvel. Outras mulheres? Lívia negou com a cabeça. Outros rituais. Outras tentativas, mas nem todas eram mulheres. Às vezes eles criavam, construíam símbolos humanos, bonecos de carne, e sacrificavam como aviso. Letícia sentiu um calafrio. Você lembra disso? Em flashes, em sonhos. Mas sei que aconteceu. E o corpo que vocês acharam não foi um erro. Foi um lembrete. Letícia sabia que não podia ignorar. Na manhã seguinte, acionou o inspetor Paulo, que ainda acompanhava o caso de perto, apesar da pressão para arquivá-lo. Juntos, revisaram os registros das propriedades da família de Henrique. Descobriram algo alarmante: uma chácara nos arredores da Serra do Cipó, vendida há 6 anos para uma empresa de fachada chamada Ventus Aurora, constava como desocupada. Mas a conta de energia elétrica estava ativa, regular, e os consumos batiam com presença constante de, no mínimo, 5 pessoas. Pode ser um novo centro, Letícia sugeriu, ou um ponto de transição, Paulo respondeu. Um lugar onde eles mantêm as vítimas até o ritual. No dia seguinte, Letícia decidiu visitar o local com o apoio da delegada Mônica.
Mas algo aconteceu antes. Uma jovem apareceu na delegacia, chorando, tremendo. Usava um vestido simples, sandálias, e carregava nas mãos um crucifixo de madeira. "Eu sei sobre a serpente", ela disse. "Eles quase me pegaram também. Chamava-se Bianca. Tinha 19 anos e havia fugido de casa semanas antes, após receber mensagens estranhas de um grupo espiritual. Disseram que ela tinha a energia adequada e que havia sido selecionada para renascer." Letícia engoliu seco. Era o mesmo discurso que Lívia ouvira antes de sumir. Bianca contou que foi levada até uma casa no meio do mato. Lá, uma mulher com voz suave a acolheu. Dizia-se madrinha. Pedia que Bianca bebesse um chá amargo, depois ficasse em silêncio absoluto por 12 horas. Após isso, disseram que o próximo passo seria o despertar. Mas naquela madrugada, Bianca acordou com gritos. Ouviu alguém sussurrando: "A ampulheta não aceita imperfeitas." E viu outra garota sendo arrastada para o porão. Era como se ela estivesse morta, mas ainda respirasse. Bianca conseguiu fugir por uma janela de banheiro, correu até a estrada e pegou carona. Desde então, vivia escondida. A delegada pediu que ela apontasse o local no mapa. Era a mesma propriedade registrada em nome da Ventus Aurora. No dia seguinte, organizaram uma operação sigilosa. 2 carros, 7 agentes, Letícia, Paulo e Mônica, chegaram ao local às 4h da manhã. O céu ainda escuro. O mato alto cobria parte do acesso. A casa era térrea, com telhado de barro e janelas estreitas. Sem alarde, os agentes cercaram o perímetro. Às 4h46, a porta foi arrombada, mas o que encontraram lá dentro foi vazio. Nenhuma pessoa, nenhuma vítima. Somente velas apagadas, colchões no chão, mantas dobradas com precisão. Como se todos tivessem ido embora minutos antes. No centro da sala, um altar de pedra. E sobre ele, um prato de cobre com 3 coisas. Um cabelo loiro trançado, amarrado com um laço vermelho, um pedaço de papel com a foto de Bianca impressa. E outra carta. "A ampulheta já foi virada. Vocês estão atrasados, mas a próxima será perfeita." Assinado, matriarca Letícia quase não conseguiu falar. Eles sabiam. Estavam esperando a gente. Paulo acenou com a cabeça. "Estão nos provocando. Querem que a gente corra atrás." Mônica, porém, encarou Letícia com firmeza. "Eles querem que você participe, que siga o rastro. Estão fazendo de você parte do ritual." Na volta, Letícia ligou para Lívia. Contou tudo. Houve um silêncio longo do outro lado da linha. Depois apenas uma frase. "Então me diga onde." "E eu vou." Letícia ficou sem ar por um instante. "Lívia, você não precisa mais se colocar em perigo." "Mas já me colocaram, Letícia." "E se querem que eu participe, então que me vejam de frente. E você? Até onde iria para impedir que outras vivam o que você sobreviveu?" Se você acredita que essa história está longe de terminar, você está certo. Curta, comente, compartilhe este episódio e inscreva-se no canal. O vídeo anônimo chegou por e-mail às 3h17 da madrugada. Nele, Lívia aparece amarrada a uma cadeira, coberta por um manto branco. Um coral feminino canta em latim ao fundo. Atrás dela, a matriarca finalmente mostra o rosto pela primeira vez. E é alguém que Letícia jamais imaginaria. Alguém do passado. Alguém que já deveria estar morta. Lívia não dormia há 2 dias. Desde a descoberta da casa abandonada, onde Bianca escapou por um fio, algo dentro dela havia se acendido, ou reacendido. Uma parte que ela mesma havia enterrado durante o processo de recuperação, ela voltaria, para entender, para lembrar, para impedir. Letícia tentou convencê-la de que seria melhor permanecer sob vigilância. Mas Lívia foi clara. "Se eu continuar me escondendo, vou morrer por dentro. Eles já me mataram uma vez. Chega." Com o apoio da delegada Mônica e do inspetor Paulo, prepararam uma nova operação. Só que dessa vez, não era uma batida policial, era uma infiltração. A missão era simples, mas arriscada. Lívia se apresentaria como voluntária, num retiro espiritual ligado ao Círculo, que agora operava com o nome de Renascença Silenciosa. Um projeto para a cura emocional de mulheres traumatizadas, com sede temporária nos arredores de Ouro Preto. Letícia acompanharia como psicóloga convidada.
Paulo e 2 agentes estariam infiltrados como seguranças da equipe de apoio. Tudo com nomes falsos, disfarces e autorização especial. Ao chegar ao local, Lívia sentiu o corpo inteiro gelar. Era como voltar a um sonho ruim com os olhos abertos. A casa era ampla, silenciosa, perfumada com óleos essenciais. Mulheres de branco caminhavam descalças. Ninguém falava alto. Ninguém sorria demais. Todas pareciam vazias. Na recepção, uma mulher elegante, cabelos presos em coque e olhos frios, deu boas-vindas. Bem-vinda, irmã. Aqui você não precisa lembrar, só recomeçar. Lívia engoliu seco, mas sorriu. O disfarce estava armado. Durante os 2 primeiros dias, as atividades foram leves. Meditações, caminhadas, limpeza do passado. Letícia fingia acompanhar os exercícios terapêuticos, mas por dentro, seu olhar analisava tudo: câmeras ocultas, horários, padrões de vigilância. Na manhã do 3º dia, algo mudou. Lívia foi chamada mais cedo. Seria conduzida à etapa de purificação. Levou-a a um cômodo isolado sem janelas, com paredes de pedra e piso frio. No centro, uma cadeira de madeira com cintos de couro. A mesma imagem de seus pesadelos. Antes que pudesse reagir, 2 mulheres a seguraram. É para o seu bem, disseram. Mas no canto do cômodo, uma câmera escondida já transmitia tudo. Letícia, em outra sala, acompanhava a gravação em tempo real com Paulo. Foi ali que a verdade começou a emergir. Uma terceira mulher entrou, rosto coberto. Falou em latim. Depois em português, o tempo dela acabou. Mas o dela começa agora. Então, da parede, retiraram um espelho. E por trás dele, uma pequena tela acendeu. Um vídeo começou a rodar. Lívia viu a si mesma. Não agora, mas de meses atrás. Em outro ritual. Amarrada, hipnotizada e atrás dela. A mesma mulher com o colar de serpente. Letícia arregalou os olhos. Ela reconhecia aquele colar. E aquela voz. Ela conhecia aquela mulher. Pediu para ampliar o vídeo. A imagem travou por um segundo. Então revelou, a matriarca. Era Verônica, a ex-terapeuta de Lívia. A mesma que havia desaparecido misteriosamente após o casamento, alegando perseguição da mídia. A mesma que tratava dezenas de jovens em situação de vulnerabilidade e secretamente selecionava as que tinham perfil. Letícia ficou em choque. Verônica estava morta. Ou pelo menos, era o que todos achavam. Mas agora ela comandava tudo. Antes que pudesse agir, a transmissão foi interrompida. A conexão foi cortada. A sala de vigilância ficou escura. Um gás foi liberado no ar-condicionado. Letícia e os agentes desmaiaram. Horas depois, a delegada Mônica encontrou a casa vazia. Nem Letícia, nem Lívia, nem os infiltrados. Nada. A propriedade parecia abandonada há dias. Mas na parede do altar central, deixaram um aviso pintado com sangue. Ela aceitou ver. Agora verá tudo. A ampulheta está quase virando. Matriarca Lívia acordou com os olhos ardendo. Estava em um lugar novo. Parecia um antigo casarão de pedra, com abóbadas altas e paredes cobertas de símbolos desenhados à mão. Desta vez, não estava sozinha. Em frente a ela, uma fileira de outras mulheres, amarradas, em silêncio, como bonecas abandonadas em pé. Uma delas era Letícia. Lívia gritou, mas ninguém respondeu. Um som de sino ecoou. Uma porta se abriu lentamente, e pela primeira vez, a matriarca apareceu ao vivo. Verônica, vestida de preto, o colar de serpente no pescoço, os olhos fixos, sorria. Calma. Vocês têm medo porque esqueceram, mas o esquecimento é bênção. O que vem agora é a verdade. A hora de virar a ampulheta, e você teria coragem de olhar nos olhos de quem destruiu sua mente. E dizer que ainda lembra? Se essa história está te deixando sem fôlego, respira fundo. Porque o que vem a seguir vai trazer revelações que você nem imagina. Curta. Comente de que cidade estás acompanhando essa história, inscreva-se no canal e ative o sino. Letícia foi forçada a olhar. Amarrada,
Com os olhos presos por uma estrutura metálica, ela viu Verônica apontar para a tela e mostrar imagens de uma sessão de terapia gravada secretamente há anos. Na filmagem, Lívia confessava que havia tido visões e que uma delas mostrava o próprio casamento, sendo destruído pelo fogo. Ao lado da tela, em tempo real, uma vela foi acesa em cima de uma réplica da igreja. Quando a chama tocou o telhado de papel, Verônica sussurrou: "Você previu tudo, porque você pertence a nós." O casarão onde Lívia e Letícia haviam sido levadas parecia não existir em nenhum mapa, nem imagens por satélite, nem registros cartoriais. Era como se ele fosse uma ilusão sólida, escondida entre as dobras do tempo e da terra, mas ele era real. E cada parede guardava memórias que ninguém deveria reviver. Lívia acordou antes de Letícia. Estava em uma cela de pedra, sem janelas. No chão, apenas um colchão fino e um balde de água. Na parede, talhado em pedra, o símbolo da serpente alada com a ampulheta no centro. A porta se abriu às 6 da manhã. 2 mulheres entraram. Roupas escuras, cabeças raspadas, olhos frios. "Hora do alinhamento", disseram. Levaram Lívia por um corredor escuro até uma sala iluminada apenas por velas. Lá, outras 5 mulheres estavam sentadas em posição de meditação. Nenhuma falava, nenhuma piscava. Verônica entrou. Agora era oficialmente a matriarca. E sua presença cortava o ar como navalha. "A ampulheta está quase cheia, mas antes de virar precisamos de silêncio. Só o silêncio revela quem merece continuar." Ela olhou diretamente para Lívia. "Você quebrou o ciclo, fugiu, se rebelou, mas... Você se lembra do começo?" Lívia manteve o olhar fixo. "Eu lembro o suficiente para saber que você não quer a verdade, só o controle." Verônica sorriu. "Então vamos começar pelo seu próprio passado." Na parede, uma tela foi projetada. Mostrou sessões de terapia de anos atrás. Lívia, mais jovem, confusa, vulnerável, falando sobre sonhos recorrentes com igrejas em chamas, vestidos sujos de sangue e um símbolo que ela ainda não compreendia, era a serpente. Verônica pausou a gravação. "Você sempre foi sensível, capaz de enxergar o que os outros não podiam. Era por isso que te escolhi. Você é a ampulheta, Lívia. Seu corpo carrega o tempo. Seu medo o alimenta, e seu trauma o mantém girando." Letícia, em outra sala, assistia a tudo. Foi forçada a ver cada segundo, cada lembrança exposta, cada manipulação feita por Verônica nos anos em que fingia ser terapeuta. Ela gritou, mas ninguém ouviu. De volta à sala ritual, Verônica continuou. "Hoje à noite, você será submetida ao teste do coração. Se sobreviver, renascerá. Se falhar, a próxima será escolhida." Enquanto isso, do lado de fora do mundo subterrâneo, a delegada Mônica descobria uma nova pista. Um nome esquecido em um processo antigo. Daniela R. Farias, uma das primeiras denunciantes da Asas do Amanhã, considerada desaparecida em 2016. Mas um e-mail anônimo revelava algo novo. Daniela estava viva e internada em uma clínica psiquiátrica rural, sob nome falso, estado catatônico. Mas o que guardava era valioso demais para ser ignorado. Mônica foi até o local. Levou consigo uma cópia do símbolo da serpente alada. Ao mostrar a imagem a Daniela, ela não reagiu de imediato. Mas minutos depois, começou a repetir com a voz trêmula. "O ritual não é novo. Já foi feito em 1974, em 1951, em 1899. O sangue escorre igual." Mônica arregalou os olhos. "Que ritual?" Daniela piscou lentamente. "A ampulheta não mede o tempo. Ela mede as mulheres. Quem quebra é enterrada. Quem resiste, vira matriarca." De volta ao casarão, Letícia conseguiu se libertar das cordas com um grampo escondido no cabelo. Rastejou pelo corredor até uma das passagens laterais. O que viu a paralisou. 2 corpos. 2 jovens que estavam na mesma sala de meditação com Lívia. Mortas marcas circulares nos pulsos. Olhos abertos. Pupilas dilatadas. Na parede, escrito com sangue. "As imperfeitas não passam." Letícia correu até uma sala de arquivos. Vasculhou gavetas. Encontrou uma pasta com nomes, todos codificados. Mas um, em especial, estava marcado em vermelho. Aurora 07. Lívia R. Destino. Círculo central. Status, reservada para virada.
Letícia quase caiu para trás. Eles estavam preparando isso há anos. Na sala ritual, Lívia foi levada até uma plataforma de pedra. Ao redor, 5 figuras encapuzadas. Verônica conduzia. O coração da ampulheta precisa bater. E hoje, ou ele para, ou ele ecoa para sempre. Acima da cabeça de Lívia, uma taça com líquido vermelho foi erguida. Beba, ordenou Verônica. Lívia recusou. Não, uma das figuras sacou uma lâmina. Ou bebe, ou sangra. Foi nesse momento que Letícia apareceu. Ninguém encosta nela! Ela estava armada com uma pistola furtada de um dos seguranças. Um tiro ecoou. Acertou a lâmpada principal. A sala mergulhou na penumbra. Lívia aproveitou e se soltou das amarras com um movimento brusco. Letícia correu até ela, mas Verônica não correu. Ela apenas sorriu e disse: Vocês não quebraram o ritual. Vocês o ativaram. Uma sirene soou. De trás das paredes, portas secretas se abriram. Homens armados invadiram a estrutura. Agentes federais! Todos no chão. Mônica havia rastreado a movimentação de calor subterrâneo com drones térmicos. A operação de resgate estava em curso. Verônica tentou correr, mas foi atingida por uma arma de choque. No chão, com o colar quebrado e o olhar de ódio, sussurrou para Lívia: Isso não acaba aqui. Por quê? A próxima matriarca já foi escolhida. Dentro do cofre escondido na casa dos pais de Lívia, Letícia encontrou uma pasta com documentos selados, fotos antigas em preto e branco e uma certidão amarelada pelo tempo. No campo Nome da criança, Verônica. No campo Mãe biológica, Clarice R., avó de Lívia. A verdade caiu como um raio. Lívia e Verônica são da mesma família. Era noite quando a ambulância deixou o casarão ritualístico e levou Lívia e Letícia direto para uma base improvisada da Força-Tarefa. Verônica havia sido capturada, mas permanecia em silêncio, com o olhar fixo, a respiração controlada e um leve sorriso no canto da boca. Ela não vai falar, disse o inspetor Paulo, porque ela não precisa mais. O plano já seguiu em frente. Mônica suspirou cansada. Temos que saber quem é a nova matriarca antes que ela assuma, ou perderemos tudo. Na ala médica, Lívia ainda estava em choque. Apesar de estar salva, ela tremia. As palavras de Verônica ecoavam como uma maldição. A próxima matriarca já foi escolhida. Letícia a segurava pelas mãos. A gente venceu uma batalha, Lívia. Mas não a guerra. No dia seguinte, Mônica chamou Letícia para uma conversa a portas fechadas. Há algo estranho. A certidão de nascimento da Verônica foi retirada do sistema, como se ela nunca tivesse existido. Mas isso é impossível, Letícia respondeu. Exceto se alguém da família dela apagou isso intencionalmente. Letícia arregalou os olhos. Você está sugerindo que a Verônica tem relação com a família da Lívia? Estou dizendo que ela pode ser parte do mesmo sangue. Letícia saiu da sala com o coração acelerado. Foi até a casa dos pais de Lívia, sob pretexto de buscar roupas. Mas, na verdade, queria respostas, enquanto os pais estavam distraídos. Letícia foi até o porão antigo da casa. Um cômodo pouco usado, com móveis antigos, baús e uma velha estante cheia de caixas de papel. Ali, encontrou uma pasta de couro trancada com uma pequena trava de ferro. Arrebentou com uma chave de fenda improvisada. Dentro, um álbum de fotos antigas, cartas trocadas entre Clarice R., a avó de Lívia, e uma mulher chamada D. Farias, e uma certidão de nascimento, datada de 1975. Nome da criança, Verônica R. Farias. Mãe, Clarice R. Pai, desconhecido. Letícia quase não conseguiu respirar. Elas são da mesma família. Voltou correndo para a base da operação. Lívia estava sentada, olhando pela janela. Eu tenho algo para te contar. Quando Letícia revelou, Lívia ficou em silêncio por quase 2 minutos. Então tudo isso começou com a minha avó? Verônica é sua tia. E talvez tenha sido criada longe para esconder algo ainda maior. Lívia engoliu seco. Talvez ela não tenha escolhido o círculo. Talvez ela tenha nascido dentro dele. Na cela, Verônica finalmente falou. Eu disse que a ampulheta foi virada.
Vocês não querem saber o que isso significa? Mônica autorizou o interrogatório com Letícia presente. Quem é a nova matriarca? Letícia perguntou. Verônica sorriu. Está mais perto do que vocês pensam. Quem é ela? Ela não é. Ela vai ser. Como assim? Ela ainda está sendo moldada, preparada. O ritual da ampulheta não cria líderes. Ele desperta as sombras dentro de quem finge ser luz. Você fala em enigmas, Verônica. Mas vamos descobrir. Vão? Então busquem a menina com a cicatriz em forma de meia-lua. E os olhos que não piscam quando mentem. Ela carrega o coração do próximo ciclo. Letícia ficou em choque. Cicatriz? Meia-lua? Paulo entrou com uma pasta. Encontramos algo. Imagens de uma jovem em vários encontros do projeto Renascença Silenciosa. Olhos frios. Expressão calma demais para alguém tão jovem. Cicatriz no pulso esquerdo. Meia-lua. Nome: Aline R. Farias. Idade: 17, adotada oficialmente por uma ONG da qual Verônica já foi diretora. Localização desconhecida. Ela é a próxima? Verônica apenas sorriu. Nos dias seguintes, a busca por Aline mobilizou agentes federais, psicólogos e investigadores internacionais. Mas parecia que a jovem havia desaparecido, até que um novo vídeo foi enviado por e-mail para Letícia. Era curto. Mostrava a Aline caminhando em meio a um campo de trigo, sozinha. Atrás dela, uma fila de crianças pequenas, com olhos vendados. A voz que narra o vídeo é de Verônica. O ciclo nunca foi sobre mim. Foi sobre continuidade. E Aline é a ampulheta que não quebra. O vídeo termina com Aline olhando para a câmera e dizendo: Eu não fui escolhida. Eu nasci para isso. Letícia corre para mostrar o vídeo a Lívia. Mas quando entra no quarto da clínica de repouso, ele está vazio. A janela entreaberta. Um bilhete sobre a cama. Ela precisa de mim. Eu vou encontrá-la antes que seja tarde. Lívia. Lívia reconheceu Aline antes mesmo de vê-la completamente. Ela estava sentada no altar improvisado no meio da mata, cercada por velas e crianças de olhos vendados. Mas o que Lívia não esperava era ouvir da boca dela. Eu sabia que você viria, porque você é o fim do ciclo, e eu sou o começo. 3 dias haviam se passado desde que Lívia desapareceu da clínica. Letícia estava à beira do desespero. Apesar dos esforços da força-tarefa, nenhuma pista havia sido encontrada. Nenhum movimento de cartão, nenhuma imagem de câmera, nenhum rastro digital, exceto por uma única pista deixada no bilhete. Ela precisa de mim, Letícia sabia. Lívia havia saído para encontrar Aline. Mas por quê? Foi só então que uma lembrança antiga emergiu. Anos atrás, antes mesmo de conhecer Henrique, Lívia havia trabalhado como voluntária em um projeto de dança para crianças de abrigos. Entre os arquivos da época, Letícia encontrou uma ficha. Aline, 9 anos. Instituição: Casa Luz Serena, coordenadora do núcleo. Verônica R. Farias. Aquela era a primeira ligação. O primeiro contato. A primeira semente plantada. Letícia levou a descoberta a Paulo, que cruzou os dados com os registros do Ministério Público. A Casa Luz Serena havia sido fechada em 2018, após denúncias de atividades não convencionais. Mas o terreno havia sido comprado por uma empresa chamada Alvorada Sementes Lida Fachada. No satélite, havia construções novas no local, mas nenhuma movimentação oficial. É lá, disse Letícia. Se eu fosse Lívia, teria ido até o início de tudo. Naquela noite, sob silêncio absoluto, Letícia, Mônica e uma pequena equipe foram até o local. Mas ao chegar, encontraram o portão principal entreaberto. Sem vigilância, sem cerca elétrica, sem armadilhas. Era como se esperassem por elas. Lá dentro, uma trilha de velas levava até uma clareira no meio da mata. E ali, Lívia sozinha, de pé. Em frente a uma jovem de olhos intensos e cicatriz em forma de meia-lua no pulso. Aline. As duas não falavam. Apenas se encaravam, até que Aline rompeu o silêncio. Você veio, porque sabia que eu precisava de você. Letícia tentou correr até elas, mas foi impedida por um som seco. Fique onde está, disse uma voz no escuro. Era uma das seguidoras de Verônica, armada.
Lívia levantou a mão, indicando que estava tudo sob controle. O que você quer, Aline? Quero entender por que o ciclo ainda não acabou. Por que você sobreviveu? E por que todos dizem que eu sou a nova matriarca? Se o sangue ainda corre em você. Lívia respirou fundo. Porque eu quebrei a ampulheta. Porque eu escolhi lembrar. E você ainda está presa no que te disseram que é destino. Aline deu um passo à frente. Não existe escolha quando se nasce marcada. Você deveria saber disso. Eu nasci marcada sim. Mas foi vivendo que eu escolhi quem ser. E eu escolho agora não deixar que te usem como me usaram. Aline parou. Eles não me usam. Eu sou a voz deles. Nesse instante, uma das crianças de olhos vendados caiu no chão. Convulsionando, Lívia correu até ela. Letícia, do outro lado, se aproveitou do momento para imobilizar a mulher armada. A confusão se instalou. Paulo e os agentes invadiram a clareira segundos depois. Mas Aline não fugiu. Ela permaneceu imóvel. O que está acontecendo com ela? Letícia gritou. Lívia olhou para a criança. Pulsação baixa. Sinais de envenenamento? Ela olhou para Aline. O que você deu para elas? Aline abaixou os olhos. Elas são como eu era, frágeis, com medo. Eu só queria que elas renascessem sem dor, envenenando, libertando. Foi nesse instante que Mônica prendeu Aline. Ela não reagiu, mas antes de ser levada, virou-se para Lívia e disse: Você me ensinou a dançar. Agora me ensine a parar. Nos dias seguintes, Aline permaneceu em silêncio. Preservada por sua idade, levada para uma ala especial de atendimento psicológico. Lívia visitou-a uma vez. As duas se sentaram frente a frente, separadas por um vidro. Por que você me seguiu todos esses anos? Lívia perguntou. Porque você era a única coisa real que eu conheci. E eu queria ser como você. Forte. Livre. Mas no fim, eu só fui mais uma ampulheta. Lívia chorou. Você ainda pode ser outra coisa. Aline sorriu. Fraco. Só se alguém quebrar o relógio. Na última cena da parte, Letícia encontra, escondida entre os arquivos de Verônica, uma carta não enviada, endereçada a Clarice, a mãe de Verônica e a avó de Lívia. Mãe, eu fiz tudo do jeito que você ensinou. Eu segui o ciclo. Mas às vezes me pergunto, e se a serpente for só uma invenção de mulheres com medo de não serem lembradas? E se tudo isso for só uma forma de deixar o nome vivo, mesmo que o corpo morra? Você criou isso. Eu perpetuei. Mas talvez minha sobrinha seja a única que tenha coragem de destruir. Verônica. Ou ainda falta revelar o lado mais sombrio da linhagem? Você gostaria de uma terceira temporada com a revelação da terceira cabeça? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Compartilha com alguém que ama histórias de suspense psicológico. E claro, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like e fica por perto. Porque a serpente pode dormir, mas nunca desaparece por completo. Na exumação de um túmulo antigo no cemitério municipal, os operários encontraram algo que a polícia não esperava. O corpo de uma mulher, envolto em seda branca, segurando nas mãos um pergaminho com a inscrição "O tempo é um ciclo". O nome é Clarice. Era a avó de Lívia. E ao lado do corpo, 3 ampulhetas intactas, cada uma com sangue seco no interior. Meses se passaram. Verônica havia sido transferida para um hospital de segurança máxima. Aline, internada para reabilitação e avaliação psiquiátrica. A Asas do Amanhã finalmente foi reconhecida como uma organização de manipulação psicológica intergeracional com origens que remontavam a cultos pagãos europeus do século XIX, trazidos ao Brasil por imigrantes. Mas para Lívia, a história ainda não havia terminado. Havia uma peça faltando, um nome sussurrado em cartas, um rosto escondido nas sombras da memória familiar. Clarice, sua avó. A mulher que criou Verônica. A mulher que supostamente estava morta há 20 anos, mas que talvez tivesse deixado mais do que lembranças. A revelação veio quando um oficial da prefeitura local entrou em contato com a delegada Mônica. Durante a restauração do cemitério municipal, encontraram um túmulo sem registro formal. Nome grafado em uma placa artesanal, CR. Lívia soube na hora. É ela. Pediram exumação. O corpo estava preservado de forma incomum.
E nas mãos da mulher, um pergaminho antigo com símbolos do círculo e a frase: "O tempo é um ciclo." O nome é Clarice. Ao lado do corpo, 3 ampulhetas de vidro. Não decorativas, funcionais. Cada uma continha sangue seco. E em sua base, nomes. Verônica Aline L.R. Lívia levou um tempo para entender o que estava vendo. Ela era o terceiro elo. O nome marcado para a próxima virada. A carta anexada ao pergaminho trazia a caligrafia da própria Clarice. Se você está lendo isso, é porque o ciclo já foi rompido. Mas preste atenção, a serpente se esconde por um tempo, só para mudar de pele. Eu criei a linhagem, sim, porque achava que as mulheres da nossa família precisavam de um legado, mas me perdi. E ao tentar controlar o tempo, condenei cada geração a sofrer o mesmo fim. Me perdoe, e escolha diferente. Clarice R. Naquela noite, Lívia caminhou até o campo onde tudo começou. Levava consigo as 3 ampulhetas. Letícia a encontrou ali, sentada em silêncio. "Vai mesmo fazer isso?" perguntou. "Tenho que encerrar o ciclo com minhas mãos. Não por vingança, mas por amor." Ela abriu um pequeno buraco na terra, colocou as 3 ampulhetas dentro. Derramou um pouco do vinho ritualístico sobre elas, e antes de cobrir, disse: "Vocês não são meu passado. São apenas histórias que recusam o fim. Mas hoje, eu escolho que terminem." Enterrou. Respirou fundo. E deixou para trás, última reviravolta. Semanas depois, durante a desmontagem da base de investigações, Paulo entregou a Letícia uma caixa com documentos antigos, entre eles, um álbum de família da Casa Luz Serena. Letícia folheou até a última página. E ali, uma foto esquecida. 3 crianças sentadas em um banco. Verônica, Aline. E uma terceira menina, desconhecida, olhos intensos, cabelos curtos, cicatriz no pescoço, legenda escrita à mão. Projeto: Aurora, candidatas matriarca, segunda geração renascentes, 010203. Letícia ficou paralisada. "Existe uma terceira?" Voltou correndo para Mônica. "Precisamos reabrir os arquivos." A serpente não tinha só 2 cabeças. Tinha 3. Cena final. Lívia anda sozinha por uma trilha. Agora mora em outro estado, sob identidade protegida. Mas ainda dança, ainda respira. E ainda tem pesadelos, até que seu celular toca. Número desconhecido. Ela atende. Uma voz feminina diz: "Você quebrou o ciclo, mas eu não faço parte dele." Ainda não me conhece, Lívia, mas vai me conhecer. Porque agora eu sou o tempo. A ligação cai. Lívia larga o telefone. E sussurra. A terceira. A câmera sobe, revelando a floresta ao redor. E no topo de uma colina distante, uma figura feminina observa. Cabelos ao vento, olhos fixos, corta para preto. E você? Deixaria o passado morrer, mesmo sabendo que ele pode voltar em outra forma? Se você chegou até aqui, respira. Porque essa história mexeu com a gente por dentro. Agora eu quero saber de você. O que achou desse final? Acredita que o ciclo foi mesmo quebrado? Ou ainda falta revelar o lado mais sombrio da linhagem? Você gostaria de uma terceira temporada com a revelação da terceira cabeça? Comenta aqui embaixo a sua opinião. Compartilha com alguém que ama histórias de suspense psicológico. E claro, se inscreve no canal, ativa o sino, deixa o like e fica por perto, porque a serpente pode dormir, mas nunca desaparece por completo.